Bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para uma viagem ao lado sombrio da história. Hoje vamos mergulhar no coração dos Estados Unidos, onde segredos antigos e medos ancestrais se escondem sob um véu de escuridão. Sim, meus amigos, hoje vamos compartilhar com vocês 3 histórias reais de vampiros. Então, apaguem as luzes, acendam suas velas e segurem firme, porque o horror que estamos prestes a desvendar é mais assustador do que qualquer ficção. Nova Orleans, uma cidade que respira mistério, com seus becos escuros que sussurram histórias de encontros profanos e desejos obscuros. Foi aqui, no coração vibrante desta cidade, que os irmãos Carter, John e Wayne espalharam o terror. Wayne e eu éramos inseparáveis. Eu, o irmão mais velho, carismático, um imã para almas perdidas. Wayne, o mais novo, sempre quieto, atormentado por uma escuridão interior que ninguém conseguia penetrar. Juntos, eles eram uma força a ser reconhecida, unidos por um apetite insaciável. Mas esta não era fome de comida ou bebida, era uma sede de sangue, uma compulsão por carne humana que os consumia por dentro. Suas vítimas, mulheres jovens, desaparecendo das ruas escuras e vielas da cidade, seus sonhos transformados em pesadelos. Os moradores locais sussurravam sobre os irmãos, sobre seus olhos escuros e penetrantes, sobre a palidez sobrenatural de sua pele. Eles eram como criaturas das sombras, alimentando-se da energia vital dos vivos. Os corpos das vítimas eram encontrados drenados de sangue, marcados com estranhas mordidas, como se algum bicho, tipo uma onça, os tivesse atacado. Mas este não era o trabalho de nenhum animal conhecido pelo homem. O pânico tomou conta da cidade enquanto os assassinatos continuavam. As pessoas tinham medo de sair à noite, assombradas pelo medo do que espreitava nas sombras. Os irmãos Carter se tornaram a personificação do mal, seus nomes sussurrados com medo e repulsa, igualzinho ao capeta. Mas como todo bandido, seu reinado de terror chegou ao fim. A polícia, seguindo um rastro de sangue e terror, finalmente os encurralou em um armazém, caindo aos pedaços lá nos cais. O confronto foi rápido e brutal. Os irmãos lutaram como demônios, seus olhos brilhando com uma fúria sobrenatural. Mas no final, foram presos e acusados de seus crimes hediondos, que nem o Zé do Caixão. Nossa próxima história nos leva para o norte, para o coração da Nova Inglaterra, uma terra de invernos rigorosos e crenças ainda mais frias. Foi aqui, na pequena cidade de Exeter, Rhode Island, que a lenda de Mercy Brown se desenrolou. Uma história de doença, medo e uma suspeita terrível que assombrou a comunidade. Eu era apenas uma menina quando a doença me tomou. A tuberculose, o flagelo da época, havia se abatido sobre minha família, levando um por um. Primeiro minha mãe, depois minha irmã e, finalmente, eu sucumbi à doença. Mas a morte de Mercy não trouxe paz para a nossa família. Em vez disso, o terror se intensificou. Edwin, meu filho, adoeceu, definhando a cada dia que passava. Os moradores locais, tomados pelo medo, sussurravam uma palavra terrível: vampiro. Veja, naquela época, a crença em vampiros, criaturas que retornavam dos mortos para se alimentar dos vivos, não era apenas uma superstição, era uma realidade aterrorizante. E em Mercy Brown, eles viram todos os sinais. Seu corpo, exumado do chão congelado, parecia estranhamente preservado, seu cabelo e unhas pareciam ter crescido e um líquido escuro, tipo sangue, foi encontrado em seus lábios. Para os habitantes da cidade aterrorizados, a evidência era clara. Mercy Brown havia retornado dos mortos como um vampiro. O coração de Edwin, eles acreditavam, era sua próxima vítima. Para salvar o jovem,
eles realizaram um ritual macabro. O coração de Mercy foi removido e queimado, suas cinzas misturadas a uma poção que foi dada a Edwin para beber, igualzinho a um chá de boldo, só que bem mais sinistro. Nossa jornada nos leva agora para Griswold, Connecticut, uma cidade assombrada por uma história de fome insaciável, medo paralisante e uma linhagem familiar amaldiçoada por uma força inexplicável. Esta é a história da família Ray. Um conto de advertência sobre os perigos de desafiar o desconhecido e as consequências terríveis que podem assombrar gerações. Tudo começou com um sussurro, um medo não dito que se espalhou pela pequena comunidade agrícola. Os membros da família Ray estavam morrendo um após o outro, vítimas de uma doença debilitante que parecia sugar a própria vida deles. A tuberculose, eles sussurravam, a mesma doença que havia devastado a família Brown décadas antes. Mas desta vez, o terror assumiu um novo significado, uma crença arrepiante de que algo mais sinistro estava em jogo. George Ray, o patriarca da família, observou com o coração partido enquanto seus filhos sucumbiam à doença misteriosa. Primeiro, sua filha, Elisa, depois seu filho, Henry, e, finalmente, sua amada esposa, Nancy. A dor de suas perdas foi amplificada por um medo crescente, um medo que lhe dizia que sua família havia sido marcada por uma força maligna, tipo coisa feita. Então, o impensável aconteceu. O próprio George adoeceu, atormentado pelos mesmos sintomas debilitantes que haviam levado seus entes queridos. No entanto, em seu delírio febril, George teve uma visão aterrorizante. Ele viu seu filho, Henry, de pé sobre ele, seus olhos brilhando com uma luz estranha, seus lábios manchados com uma substância vermelha escura. Henry, George percebeu com horror, havia retornado dos mortos, um vampiro faminto por sangue, e ele era o próximo alvo. Impulsionado pelo medo e pelo desespero, George confidenciou suas suspeitas a seus vizinhos. A cidade, já à beira do pânico, concordou com um plano terrível. Eles exumaram os corpos dos membros da família Ray, procurando por sinais de vampirismo. O que eles encontraram enviou ondas de choque e terror por toda a comunidade. Os corpos de Elisa e Nancy mostravam os sinais reveladores, ou pelo menos era o que eles acreditavam, da praga dos vampiros. Seus corações, quando removidos e queimados, pareciam pulsar, pulsando com uma vida profana. Convencidos de que estavam amaldiçoados, os habitantes da cidade tomaram medidas drásticas. E assim, meus amigos, chegamos ao final de nossa jornada por algumas das histórias de vampiros mais assustadoras e misteriosas da história americana. Essas histórias de vampiros reais nos lembram que, por mais que a razão tente explicar os mistérios e as superstições, o que é inexplicável muitas vezes continua a cativar a imaginação. Os irmãos Carter, Mercy Brown, a família Ray, seus nomes estão gravados nos anais do folclore americano, servindo como contos de advertência sobre os perigos de se aventurar muito longe na escuridão. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma noite escura, ouvindo o vento uivando pela janela, lembre-se dessas histórias. E se você estiver passando por um cemitério à noite, cuidado. Pode ser que